Oi, eu sou a mãe da Caroline e eu gostaria assim de complementar tudo isso que a Carol falou, porque o primeiro impacto que causa é na família. Quando a gente recebe o nosso filho, ou quando nós esperamos numa gravidez, a gente espera ter um filho saudável, né? Um filho, a gente ora, uma mãe ora por isso. A primeira coisa que ela deseja é que seu filho venha saudável. E de repente, no passar do tempo, a gente sabe que essa filha tem síndrome de Turner. E vocês imaginam há 30 anos atrás, não tinha Face, não tinha Google, não tinha nada. Então, assim, é bem difícil pra gente. Mas, como a gente não sabia direito o que era, o que nós fizemos com a Caroline, a gente estimulou ela. Fomos estimulando com livrinhos, né, com tudo que a gente tinha acesso na época. E ela foi evoluindo e a gente foi sempre explicando e contando para ela o que ela tem, porque ela era um pouco diferente, né? Quando a Carol tinha 6 anos, ela ganhou um irmão, apesar de todas a especialista em genética não queria, mas a gente achou interessante. E nessa gravidez, ela ficou sabendo que ela não teria um filho da barriga dela. Se ela quisesse ter filhos, ela teria que adotar. Isso ela tinha 6 anos. Então, a gente, assim, ó, sempre tentou incluir ela no mundo. Ela ia no banco para nós, fazer depósitos, fazer retirada. E uma das características dessa síndrome é a baixa estatura. Ela era muito baixinha, pequenininha, então as pessoas se admiravam dela. E ela tem um conhecimento muito grande, ela lê muito, como mesmo ela disse, a dificuldade, né, de ter amigos fez com que ela se fechasse, ela criasse um mundo no quarto dela, onde ela conversa, ela lê muito, né? Então ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas as pessoas em volta não têm tempo, ou às vezes não têm interesse em deixar que essa pessoa diferente fale ou conte das suas experiências ou das coisas que sabe. Porque é muito difícil ouvir, é mais fácil a gente falar, né, do que ouvir. Então, assim, a gente sempre teve dificuldades de incluir a Carol na escola, as professoras, porque ela era também hiperativa, então a professora, porque tinha o filho hiperativo, a Carol tinha que usar a medicação. Mas levamos, assim, diversos médicos, muita coisa foi feita pela Caroline. Porque a gente não sabia o que era tudo isso, né? Então as coisas vêm que nem um turbilhão e você tem que ter atitudes. Dentro de casa, quando teve que levar castigo, levou. Quando teve que ganhar beijo, ganhou, né? Então, assim, as coisas boas foram... A gente priorizou sempre as coisas boas. Quando não fez coisas boas ou coisas certas, também teve castigo. E isso é muito importante. A gente tem que educar também, né? E o mundo é a dificuldade. Dentro de casa, a gente tem que ter esse cuidado de não criar uma redoma em volta dessa pessoa que é especial, para que quando ela sai para fora, ela não vai conseguir se comunicar ou até ter uma vida boa com as pessoas, né, com dignidade. Então, assim, na escola, sempre eu falo, a maior dificuldade foi dentro da área escolar, aonde ela deveria ter sido recebida com mais vontade, até nem sei dizer que expressão, mas assim foi onde a gente teve muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, na 7ª série, ela me apresentou uma prova de história onde ela tinha tirado uma nota baixíssima. E ela começou a me contar toda a história que era de Napoleão Bonaparte, todas as conquistas, as datas, os países onde houve as guerras. E eu disse para ela, mas Carol, como é que tu tirou uma nota tão baixa? Aí eu fui na escola e exigi uma prova oral. E os professores se apavoraram, mas como eu vou fazer uma prova oral? Porque ela tinha muito conhecimento. Assim, se a pergunta só exigia a resposta sim ou não, não tinha problema. O problema era o porquê, ou descreva. Então sempre foi essa dificuldade. Hoje na faculdade ela conseguiu então a muitas custas, muitas vezes, todos os anos a gente está presente lá. Cada vez que muda o professor responsável pela nutrição, eu vou lá conversar. Ela teve apoio da psicóloga da universidade, ela vai quase toda semana, isso é importante, né? E agora a gente conseguiu o envolvimento, então, desse núcleo de acessibilidade
E conseguimos uma monitora para ela, porque pela dificuldade assim, ó, de pesquisar, pela dificuldade de botar no papel todo o conhecimento que ela tem. Então isso são uma coisa diferenciada nela, um conhecimento tremendo, com assim uma incapacidade de botar esse conhecimento no papel. Se ela tiver só que falar, não tem problema, né? Então, o que, que a gente vê, assim, que as pessoas não têm tempo, não têm vontade, muitas vezes, de ouvir essa pessoa diferente. Então, a família é a que acolhe, a que recebe, a que... E a Caroline sempre teve esse apoio dentro da família, né? De toda a família, não só na nossa família aqui, mas assim, tios, primos, né? Então, todos têm um respeito muito grande por ela, porque ela dá esse respeito, pelo conhecimento de tudo que ela tem, de tudo que ela já vivenciou, né? Então, assim, eu acho importante eu como mãe estar falando, dizendo o lado nosso, o lado real da coisa. Ah, tem síndrome não sei do que, tem, né? Então, na verdade, a família é a que vivencia mesmo as dificuldades. E as pessoas, os colegas em volta, a gente também não pode muitas vezes exigir, né? Porque no começo são crianças, depois hoje na faculdade vocês vão ser profissionais que vão, né? Cada um vai ter o seu consultório, então vão ser, na verdade, concorrentes. E a gente entende isso, mas também a gente tem que ver o lado humano, né? Nós somos seres humanos e nós precisamos nos ajudar. Então eu sempre dizia e pedia para as colegas dela, eu ia na sala de aula e dizia, gente, quando vocês puderem, ajudem ela um pouquinho, puxem ela, trazem ela para o lado de vocês, deem um pouquinho de atenção, porque esse é o lado humano de vocês, não vai fazer falta. A pessoa que ajuda a outra pessoa, ela vai crescer, ela vai ter um crescimento, ela vai se tornar diferente, porque ela vai ter a sensibilidade de olhar o outro do lado e vai ver, ele precisa um pouquinho da minha atenção, que bom que eu posso fazer isso. Então, isso que eu gostaria de transmitir para quem estiver ouvindo, que eu tenho certeza que são acadêmicos, são jovens que vão passar, um dia vão ser pais e mães também, que Deus ajude que nunca tenha nada na família, mas que a gente precisa saber que os diferentes estão aí, os que precisam de atenção estão aí, e o nosso papel como ser humano é cuidar uns dos outros. Muito obrigada.